O meu nome é David Amador, venho-vos aqui falar um bocado sobre o meu percurso enquanto developer de jogos, já faço isto há algum tempo. Vou-vos falar um pouco sobre como é que comecei, porque é que decidi começar, alguns dos percalços que tive pelo caminho, em que situação é que estou hoje. Só para vos dar, neste momento, eu trabalho num estúdio que é a Upfall Studios, que é um estúdio em que sou só eu neste momento e que trabalho depois com outras pessoas para a arte, para o som, mas a nível de freelance ou contratação só por projeto e não propriamente por estarem na equipa. A equipa neste momento sou só eu. Eu vou-vos explicar, pronto, há ali aquela montagem que não sou assim muito... Pronto, isto só para vos dar assim coisa de porque é que as pessoas, porque é que devo fazer jogos ou porque é que não devo fazer jogos. Muitas das vezes tem a ver com gostarem de fazer jogos, têm aquela paixão por gostava de fazer jogos e porque não arriscarem algo que vocês gostam ou que acham que gostariam de fazer na vossa vida, porque, em boa verdade, mesmo que vão fazer aquelas coisas que normalmente nos dizem devias de ir para este trabalho, devias de ser médico, ou aquelas profissões que tipicamente toda a gente diz que são profissões para teres o futuro, nós podemos falhar nisso, portanto, porque não começarem tentar algo que nós gostemos. Isto é só para fazer aqui um pouco um resumo, que é, eu comecei a trabalhar em 2006 em jogos numa empresa, eu já vou falar depois um bocado sobre isso, e em que eu trabalhava lá a fazer jogos, mas a empresa, como é muito difícil cá em Portugal, naquela altura eles dividiam muito o tempo entre fazer jogos e o terem que fazer outro tipo de trabalhos como web development, software, para manter a empresa estável. Portanto, eu acabei por aprender muita coisa sobre jogos, mas a grande maioria do tempo acabei por também trabalhar noutras coisas. E eu tinha muita vontade de fazer jogos, mas era o típico, trabalhas às 9 horas durante o dia e depois chegas a casa e não me apetece ir trabalhar, não me apetece ir fazer o jogo, tenho aquela vontade, então andei muito nesta, devia de fazer e só via coisas. Entre 2010 e 2013, depois formei um estúdio com outras pessoas que era a Different Pixel, em que fizemos uns jogos, eu já vou falar sobre isso. Depois de 2013 para a frente tenho estado a trabalhar praticamente sozinho. Pronto, eu tenho feito muito trocar entre estar a trabalhar em full-time em jogos, nos meus jogos, e em part-time, porque muitas vezes acaba-se o dinheiro, não é? E ao início, sobretudo ao início, quando vocês não têm nada, não têm nenhum jogo, não têm fama de projetos para trás, não há nada, portanto começam do zero, e a não ser que tenham dinheiro, que alguém vos tenha emprestado, ou que tenham dinheiro, é preciso fazer outras coisas para pagar as contas. E então, eu muito ao início tinha um trabalho de dia, e até há pouco tempo tinha um trabalho de dia, trabalhava e depois à noite trabalhava nos meus projetos. Pronto, isto é possível, mas como é de imaginar, é preciso sacrificar algumas coisas e é preciso um bocado de disciplina de separar as tarefas de trabalho. Isto foi em 2006, isto já há até algum tempo, isto foi uma empresa que era a Spellcaster Studios, que entretanto já faliu. Pronto, isto foi a equipa inicial, foi fundada, eu estou ali, sou o gajo da esquerda. Nós na altura eram 3 sócios, fundaram uma empresa e tinham ideias para fazer jogos e bora lá. E então eu estive lá algum tempo a trabalhar e aprendi algumas coisas lá. Depois eventualmente é que aquilo faliu. E durante este período de tempo eu andava sempre com aquela ideia, quero fazer protótipos, quero fazer jogos, participar em game jams no London Dare, que já existe há algum tempo. Só que nunca fiz nada de uma ponta à outra, porque normalmente acontecia isto, que é, nós começamos a trabalhar numa coisa e depois, entretanto, vamos a uma game jam e temos outra ideia e o outro projeto já não presta e depois, dali para a frente, aquela ideia um amigo vê com uma ideia melhor e andamos sempre a saltitar de projeto em projeto. E isto acaba por ser, é assim, o termos ideias é sempre bom, mas o não acabar um projeto de uma ponta à outra tem coisas más, que é, primeiro não o acabam e depois nunca chegam a saber o que é que correu mal ou bem com ele e não conseguem aprender para um próximo projeto. Este jogo aqui foi o primeiro que foi feito de uma ponta à outra, que era ainda com o tal estúdio que era a Different Pixel, que éramos 3 pessoas, basicamente, um programador, que era eu, um artista e uma pessoa a fazer a música. E por acaso este jogo acabámos mesmo de uma ponta à outra, foi lançado comercialmente. Tivemos sorte porque ganhou ainda 2 prémios em primeiro lugar, que era alguém conhece o XNA Pizza, que era o XNA Pizza Night e hoje em dia é só o Games Pizza Night. Ninguém conhece? Pronto, é um concurso que a Microsoft faz em que basicamente vocês vão lá uma noite, levam os vossos projetos, eles normalmente pagam o jantar, que é as pizzas, e vocês levam os projetos e eles depois atribuem prémios aos melhores projetos. E eu fui
em 2010 para experimentar com este projeto e pronto, ganhou e eventualmente lancei-o. Agora passando um pouco mais para tecnologia, que foi assim, aquele jogo, o Visati, foi feito em XNA. Eu já perguntei aqui do concurso, mas ninguém conhece XNA. Pronto. Que era C Sharp, uma framework que a Microsoft fez, que era bastante robusta, que funcionava bem, funcionava para Windows Phone, Windows e Xbox. Pronto, aquilo faziam para uma plataforma e ele funcionava para todas. O meu grande problema para isto foi o Visati foi lançado para Windows e eu depois quis pô-lo em mobile, porque isto em 2010 foi a altura em que o mobile estava a estourar e bora lá experimentar, aquilo parece que há dinheiro por ali. E eu quis pôr o jogo a correr nessa plataforma, só que o problema foi que XNA não corria e, entretanto, eventualmente, eu acabei por largar aquelas ferramentas deles e acabei por começar a construir as minhas próprias ferramentas. Na altura, ferramentas como o Unity ainda era uma coisa muito rudimentar, ou funcionava, mas não era assim tão... Era pago na altura, acho que eu ainda por cima. Então eu comecei a trabalhar. Isto é só, não é para vos assustar, é só para vos dar a noção que isto foi ao longo do tempo. Eu fui acrescentando em cada projeto mais uma plataforma, tipo o motor é feito em C++ e OpenGL, agora também tem suporte para DirectX. Isto foi feito ao longo dos vários projetos, eu não foi tipo decidir, olha, vou aqui perder aqui 3 ou 4 ou 6 meses a construir um motor e depois tipo, é que vou fazer o jogo. Isto foi à medida que fui fazendo os projetos, fui acrescentando coisas. Pronto, depois, enquanto ainda Different Pixel, nós fizemos mais uns projetos, não vale a pena estar aqui a referir, eu vou falar neste em concreto, que é, este projeto tivemos uns 2 anos a trabalhar nisto e depois isto nunca foi lançado. E eu vou mencionar isto porquê? Porque muitas das vezes este era demasiado ambicioso, nós começámos a ter o problema de acrescentar muitas coisas, todos nós tipo, tínhamos uma ideia, queríamos acrescentar porque era fixe e começámos a acrescentar e às tantas o projeto nunca foi lançado. Gastou-se imenso dinheiro a fazer o desenvolvimento, tempo, e apesar de tudo é frustrante, porque depois o projeto nunca foi lançado. E eventualmente foi cancelado. Isto, apesar de ser mau, é assim, também tem... lançar um projeto é bom porque vocês depois veem a reação do público e sabem o que é que aconteceu, o que é que falhou, o que é que foi. Mas neste caso, para mim, o que foi, eu tive noção de que o projeto... Porque eu comecei com um projeto pequenino, aquele o Visati era uma coisa mais pequenina, demorou 6 meses, apesar de tudo é tempo, mas foi mais pequenino, e depois pensei, agora consigo fazer um RPG, aquilo era um RPG, vou fazer uma coisa megalómana. E não foi bem assim, aquilo foi crescendo. Então, tipo, comecei a ter noção de que, tipo, se calhar é melhor voltar um bocado atrás e pensar as coisas de outra forma. Depois, entretanto, o resto das pessoas saíram, tipo, começaram a não poder, porque o projeto não foi para a frente e começaram a não trabalhar mais e eu eventualmente comecei a fazer jogos pequeninos por mim próprio, sozinho. Este aqui fui eu que desenhei, nota-se logo porque isto é rabiscos num caderno. E eu fiz este em 2012, que era só para iOS e para PC. Só para experimentar, só para ver. Pronto, porque queria fazer algo. Tenho sempre aquela coisa de quero fazer jogos e eu fiz isto. Foi para uma Game Jam até, em que o objetivo era vocês fazerem um jogo. Não era um tema, não era, por exemplo, façam jogos com naves, mas era têm um mês para fazer um jogo, lançá-lo e fazer no mínimo $1. O objetivo da Game Jam era fazer no mínimo $1 ao fim do mês. E eu lancei e ao fim de $1 consegui $10. Pronto. Tipo, o que não era nada mal para a altura. Pronto. Entretanto, o Quest of Dungeons foi, que é o próximo projeto que eu vou falar, foi mais porque, pronto, eu estive a trabalhar naquele outro projeto uma data de tempo, aquilo nunca foi lançado e eu estava um bocado frustrado porque é trabalho fora e estava um pouco ainda com aquela coisa do RPG, mas voltei às origens de fazer uma coisa mais simples. E daí surgiu o Quest of Dungeons, em que o objetivo era tinha a mesma componentes de RPG, mas muito mais simplificadas. Era procedimental, era tudo, cada vez que vocês recomeçam era tudo girado, novo, era tudo aleatório, o que me dava também manobra para eu poder simular um jogo maior do que o que realmente é, porque não tinha capacidade para fazer um jogo de 8 ou 10 horas. Assim, podia fazer um jogo que durasse 2 horas e a pessoa joga às vezes que quiser, porque é sempre diferente. Mas depois tem as típicas coisas que vocês têm a loot e quando morrem recomeçam do zero. Isso eu pus logo, não há vocês podem salvar, mas não... Quando morrem recomeçam do zero. E tentei-lhe dar aqui um toque mais humorístico. Não sei se isto está a andar.
Pronto. Eu estou-vos a mostrar aquilo também porque aquilo foi a forma como eu na altura arranjei para explicar, porque eu comecei a fazer o jogo e o jogo tinha 4 personagens diferentes, 4 classes, o guerreiro, o mágico, etc. Tinha 4 diferentes e quando eu comecei a passar o jogo para os amigos testarem, a pergunta que eles me faziam mais é: porquê é que eu não posso levar os 4? Tipo, queria jogar com os 4 ao mesmo tempo, porque o jogo era por turnos, queria levar os 4. E eu, isso é uma grande confusão. Tipo, eu agora estar a alterar, porque o jogo não foi pensado assim. E então eu acabei por fazer esta pequena história, é estúpido, mas se as pessoas verem, acabam por, ok, isto é idiota, mas já percebi porque é que se faz com uma personagem, faz parte do jogo. Então consegui uma forma, mais ou menos, não diria inteligente, mas uma forma mais ou menos boa de explicar o porquê de jogarmos em single player, porque o jogo também é single, não há multiplayer, então temos aqui a explicação, ok, tipo, eles convenceram o outro a ir sozinho. Pronto, isto é só algumas imagens, tem várias personagens, depois tipo, tem algumas personagens que falam, tem ali cada personagem tem skills diferentes, o Assassin põe armadilhas, tem bombas, o guerreiro é só mais à base de espadas, pronto. O jogo depois, como eu já falei, cada vez que vocês recomeçam do zero, fazem new game, é tudo diferente e é tudo procedimental. Grande parte do trabalho do jogo foi a nível de equilíbrio e de garantir que tudo o que era salas estavam ligadas de uma forma correta. Não havia tipo salas que não ligavam a lado nenhum, ou tipo escadas numa sala que, por exemplo, há salas que estão trancadas por chaves. As salas são sempre opcionais, então não pode haver lá uma escada lá dentro, porque se vocês nunca encontrarem a chave também nunca conseguem sair daquele piso. Isto foi tudo, apesar do jogo ser random e ser tudo aleatório, isto é só para vos dar um exemplo que aquilo era tudo assente em regras, não há, ou seja, normalmente acontece entre um range de opções que eu lhe dou, por exemplo, as salas podem ter um tamanho qualquer, não é bem assim, elas normalmente têm entre X e X tamanho e depois eu faço, aleatório dentro daquele tamanho, isto para garantir que os pisos, porque aliás para baixo vão descendo numa masmorra, os pisos vão sendo sempre mais difíceis consoante certas regras, ou seja, um piso a seguir vai ser um pouco mais difícil do que o outro, ali tipo, vão passando, não sei se estou aqui a explicar bem. Pronto, e depois tipo coisas como têm que garantir que o piso abaixo tenha o mesmo, para voltar tenha o mesmo número de escadas. Pronto, está um conjunto de regras que eu aplicava só para vos dar noção. Só para explicar um pouco de como é que foi, porque há muitas pessoas que às vezes perguntam como é que é a parte do girar a dungeon em si. Pronto, aquilo normalmente começa faz conta que é uma folha, um quadriculado, em que aquilo é o tamanho máximo da área que vocês vão jogar. E eu começo por, ao início, desenhar uma sala. Por exemplo, o verde é chão, onde ele pode andar. Começo por desenhar ali uma posição aleatória, com um tamanho aleatório, e depois circulo tudo o que é a sala com parede. Pronto, aquilo vermelho é parede. Pronto, até aqui tudo bem. Depois, aleatoriamente, escolho outra posição para encaixar outra sala ao lado. Neste caso ali, calhou ali, outra sala, já tem outro tamanho diferente, aquela já é mais ao comprido. E depois, finalmente, porque as salas têm que estar ligadas uma à outra, abre-se uma porta ali e temos já ali um bocado do jogo. Isto depois é só ir acrescentando. Tipo, acrescenta-se outra, sempre aleatoriamente, com posições aleatórias e garantindo sempre que elas têm a ligação entre cada uma. Se forem continuando a acrescentar, isto depois faz um sítio que vocês podem utilizar para andar. O jogo, apesar de ser aleatório, há salas às vezes em que é necessário, porque vocês precisam, por exemplo, uma sala onde está sempre lá um shopkeeper. É preciso coisas custom, portanto eu também tinha, em que vocês podiam ter uma sala em que queriam que estivesse lá sempre um determinado objeto, para não ser aleatório. Então o jogo baseia-se em regras aleatórias e regras fixas, para garantir que eu sei que vai estar em todos os pisos, vai estar um gajo onde se possa comprar coisas, por exemplo. Ou há sempre um boss. Então há um conjunto de regras que depois era em que as salas eram fixas. Isto só para vos mostrar o que eu estava a falar. Isto é a sala de entrada. A primeira sala quando começam a jogar. A sala de entrada tem duas coisas que estão lá sempre. Pronto, o boneco vai lá estar, mas tem também aquele tapete e aquele sinal com a caveira. Aquilo é só para dar uma sensação de familiaridade ao jogador quando ele começa. Quando a pessoa faz new game, por exemplo, morreu ou quer recomeçar, se repararem, está quase tudo diferente, menos aqueles dois elementos, que eram os tais que eu falei, que eu quero sempre que estejam lá. As portas, por exemplo, agora já temos uma porta para
para baixo e para cima. Há bocado tínhamos menos. Por exemplo, se repararem agora, já vão estar as portas noutro sítio. Agora acho que está uma para a esquerda e uma lá ao canto. E então, pronto, apesar do jogo ser o mesmo e haver ali elementos comuns, há coisas que estão sempre a aparecer diferentes. Agora temos ali um ouro e temos ali umas coisas para partir. Aqui temos um vaso e temos ali outras duas portas. Pronto. Isto é só para vos mostrar que o facto de utilizar coisas aleatórias baseadas em regras, vocês parece que criam um jogo maior do que às vezes o que tem capacidade para criar à mão, digamos assim, os níveis todos, porque isto, criar tudo, as possibilidades é muito trabalho. Eu como lancei o jogo inicialmente para mobile e para desktop, ignorem um pouco ali aquele ali do Game Controller, mas os outros dois, pronto, porque no telefone aquilo é mais pequenino, então o jogo, apesar de ser idêntico, tinha um interface diferente. Isso é a grande diferença entre jogarem no mobile e no desktop, em que tive que ter o trabalho de criar um interface diferente, porque um é à base touch, o outro é com o rato, etc. Aquele ali do Game Controller é agora porque eu estou a fazer o jogo para a Xbox e então agora é com o comando, então já não tem o rato para arrastar, então tive que fazer um terceiro UI totalmente diferente que é só para mostrar as diferenças. Falando só um pouco brevemente do combate, isto é só para... O jogo é por turnos e tem elementos de RPG em que vocês atacam uma personagem, aquilo é decidido o dano, consoante regras, e depois tipo, morre ou não uma personagem. Isto é tudo feito por um sistema de combate em que ele trata dessas coisas todas. As personagens, eu baseei muito em outros RPGs. Eu, para fazer isto, eu baseei muito em outros RPGs que existiam. Final Fantasy, e tipo, fui ver nos outros RPGs o que é que eles normalmente utilizavam, e há coisas que são comuns e que nós sabemos, tipo, temos HP, temos mana, mas houve muitas coisas que eu me fui basear noutros para fazer todo o sistema de leveling e de coisas de cada personagem. Porque ainda por cima, como tenho agora são 4 personagens diferentes, há uma personagem que tem mais defesa, há uma personagem que tem mais mana. Então isto são as 5 primeiras são as mais importantes, que é aquelas que normalmente sobem quando vocês fazem level up da personagem. As outras todas influenciam outro tipo de coisas. Por exemplo, o Block Chance é uma coisa à parte, mas que a pessoa não precisa propriamente saber o que é que lá se passa. Aquilo é uma coisa que a pessoa já sabe à medida que vai evoluir. As 5 primeiras é aquilo que a pessoa tem sempre presente do lado dela, quando está a jogar, sabe que aquilo subiu. Mas as outras todas nem lhes interessa, apesar de existirem. E eu usei assim que era para ser mais fácil de... Imaginando que a pessoa apanha... Porque vocês assim podem fazer muitas coisas diferentes. Imagina, querem fazer um anel que só aumenta o Dodge Chance, por exemplo. Então podem só fazer um anel que afeta isso sem estar a afetar a vitalidade, porque isso é um pouco mais estranho. Então eu separei tudo, mas para o jogador ele nem sequer precisa de saber disso, porque isto às vezes são coisas que... Eu tentei tirar isto do lado do jogador, porque às vezes isto são coisas que, se a pessoa tiver que fazer isto ao início, quando estão a criar aqueles RPGs, há muita gente que não gosta disto. Eu pessoalmente não gosto de ter estes dados todos para gerir ao início, quando se cria uma personagem. Então com este jogo, apesar de eles estarem lá, porque é muito difícil fazer isto se eles estarem lá, o jogador não sabe muito, não precisa saber muito disto. Depois fiz umas fórmulas, e aquilo é para vos mostrar, neste caso aqui, do de cima é o guerreiro e no de baixo é o wizard. Cada uma delas representa a vitalidade, a wisdom, e então consoante as fórmulas, eu depois utilizei o Excel que era para ver as curvas de crescimento. Porque vocês ao estarem a evoluir cada uma das stats, convém saberem, olha, em nível 10, quanto força é que esta personagem vai ter, para ver se ele não vai estar muito forte consoante os inimigos. Então, por exemplo, no caso do guerreiro, ele sobe a vitalidade muito, muito mais acentuadamente do que o wizard, que sobe, por exemplo, o wisdom. O wisdom, neste caso, influencia a mana, influencia a magia, influencia essas coisas todas. Então eu tinha sempre noção do que é que... Um pouco para simularem. Claro que isto depois vão os tweaks, porque às vezes é difícil de ser assim tão linear, mas utilizei estas ferramentas para prever mais ou menos o que é que vai acontecer. Porque como o jogo é procedimental, é difícil de adivinhar o que é que vai acontecer. Isto é só um exemplo, por exemplo. Cada vez que a personagem mata um inimigo e faz level up, por exemplo, isto era o que era aplicado. Eu subia só aquelas 5, como podem ver, aquelas 5 que eu vos falei. As outras todas são influenciadas por elas. Pronto, e depois este é o caso do guerreiro. Sube sempre mais, por exemplo, a vitalidade do que o wisdom, porque ele supostamente é menos inteligente do que um mágico. E aquilo vai aumentando aqueles valores.
E quando existe o combate, ele agarra naqueles valores e decide o dano e essas coisas todas. De gerir os turnos. Vou falar só um bocado nisto. Esta parte é a mais importante, das mais importantes no jogo. O jogo é por turnos, eu já tinha dito isto, e porque é o que gera tudo o que são acontecimentos dentro do jogo. Se vocês decidem atacar um inimigo, há um conjunto de ações que são desencadeadas até haver o dano, e depois passa para a vez de outra personagem. Só que isso influencia tudo uma quantidade de coisas, que é, vocês fazem um ataque de disparar uma flecha. Aquilo tem uma animação, então ele tem que, o gestor dos turnos o que faz é, tipo, ele vai esperar que vocês fazem a ação de disparar uma flecha contra o inimigo, ele espera a animação da flecha deslocar-se até o inimigo, espera que isso aconteça, depois passa para a parte a parte visual do inimigo a ser atacado, por exemplo, um bocado de sangue ou uma coisa assim, e depois é que faz o dano, e depois é que diz, ok, eu acabei de tratar este personagem e vou passar para outra personagem, provavelmente é o inimigo, porque fomos nós a atacar. A primeira interação que eu fiz disto foi bastante linear, que era, temos um inimigo, normalmente até começava por nós fazemos uma ação, andar ou atacar. Ele trata daquilo tudo, depois passava para o inimigo seguinte. Espera, depois passa para o inimigo seguinte, espera que aquele inimigo faça qualquer coisa, passa para o seguinte. E isto parecia, na teoria, isto parece, o código estava a funcionar, na teoria isto parecia ótimo, tipo, pronto, o jogo é por turno, vai acontecendo assim. Isto tinha um grande problema que eu vos vou mostrar, que era, se o vídeo passar, se repararem, o que é que está a acontecer? Eu mexo-me e depois mexe-se um e depois mexe-se outro, eu mexo-me e depois mexe-se um, mexe-se outro. Isto era intragável de jogar, que era, eu começava a jogar e quanto mais personagens houvesse no ecrã, pior era, porque aquilo o jogo era extremamente aborrecido. Eu começava a jogar, tratava de um, tratava de outro, tratava de outro, e isto era imensamente aborrecido de jogar. E então, o mais engraçado foi, eu ainda cheguei a mandar isto para testes a determinada altura, sabia que estava ali qualquer coisa que não me agradava muito, e cheguei a mandar para testes e toda a gente dizia isso, mas ninguém conseguia propriamente perceber o que é que se passava. Era tipo, é um pouco lento o jogo. E depois, mais tarde, é que voltei outra vez à parte dos turnos e refiz aquilo de outra forma, em que, em vez de ver o que é que uma personagem quer fazer naquele turno, esperar, passar para a outra, esperar, passar para a outra, agarro numa personagem, pergunto o que é que ela quer fazer, ela decide, quer atacar, quer andar porque estou longe da personagem, e guardo. Por exemplo, se ela quer andar, a personagem quer andar. E então eu vou perguntar à personagem seguinte o que é que tu queres fazer. Queres andar ou queres atacar? E ela diz-me, quero andar. Fixe. Então passamos para a seguinte. A terceira, quer atacar. E eu, espera lá, voltamos atrás. Vamos pôr as duas primeiras a andar ao mesmo tempo, porque estas duas querem andar e as animações de andar podem ser aglomeradas. E depois é que passamos para o terceiro que queria atacar. Porque, então, basicamente, agora aquilo está separado em duas etapas. Todas as ações de andar acontecem ao mesmo tempo, todas as ações de atacar acontecem também ao mesmo tempo. E, basicamente, vocês só veem em duas alturas distintas, que é tudo a andar ao mesmo tempo e depois tudo a atacar ao mesmo tempo, o que torna bastante mais rápido. Portanto, aquele esquema, mais ou menos, para mostrar isto, ele vai percorrendo a lista até encontrar alguém que faça algo diferente dos outros para trás. Se gere isso tudo, depois passa. E neste vídeo é capaz de se reparar melhor. Pronto, se repararem, pronto, fica muito melhor. Eles mexem-se e atacam ao mesmo tempo, o que torna o jogo muito mais fluido. E apesar do jogo ser exatamente igual, dá logo outra diferença, porque isto foi a diferença entre as pessoas realmente terem gosto em jogar, terem um pouco mais de gosto em jogar isso e não terem tanto, porque o outro era aborrecido. No entanto, o jogo, em termos de mecânica, em termos do que vocês podem fazer, está igual. Mudei foi a forma visual como é representado. E isto às vezes é importante, e isto é uma coisa que às vezes nós não nos apercebemos, porque estamos muito obcecados com o jogo e não nos apercebemos logo, e passar a outra pessoa, eles reparam, isto não funciona, isto não gosto disto assim, e vocês não se apercebem. Às vezes é um bocado chato, porque mudar tudo não é muito... Pronto, isto eu já falei um bocado, era aquela história de ele agarra nas ações, espera e passa, e depois, tipo, no final, isto não vale a pena eu estar aqui a falar muito outra vez. Só assim, rapidamente,
o jogo tem todo a vossa personagem tem um raio de visibilidade do que vocês podem ver, do que está à vossa volta, que é isto. Basicamente ele só vê aquele raio ali que está à volta, pronto, assim, sem nada, assim. E então aquilo, muito simplesmente aquilo é um círculo que é desenhado logicamente à volta, com um certo raio, e depois são projetadas umas linhas e eu vejo, quando ela chegar ao círculo, quer dizer que posso ver até ali. Ou então se bater numa parede, por exemplo, aquele ali bate numa parede, e depois isto basicamente faz aquele contorno assim. Então vocês têm ali o campo de visão da personagem. Isto faz muita diferença, porque se repararem, dá outra parte estratégica ao jogo. Aquele morcego que ali está ao canto, assim vê-se, assim não se vê. Vocês aqui já sabiam que ele lá iria estar e podem se preparar, ou recuperar vida, ou voltar para trás, por exemplo. E assim já não o veem. Porque, apesar do jogo ser visto de cima, tem aquela parte de vocês só conseguem ver aquilo que a personagem, em princípio, conseguiria ver. Pronto, agora passando um pouco mais a parte, que eu pus aqui alguns slides de algumas coisas que às vezes surgem em conversações com outras pessoas, ou que às vezes me perguntam, que as pessoas... é assim, em boa verdade, a pessoa se já está... Quem é que aqui está a fazer jogos neste momento? Sim, que já começou, que já está... Sim, não quer dizer que tenham nada acabado. Já estão a fazer, neste momento estão a... Então levantem a mão, quem não tenham vergonha. Estão todos. Pronto, praticamente todos. Pronto, então já estão, porque às vezes há pessoas, como é que eu posso ser um game developer? Já estão a fazer. Já são. Pronto. A diferença... Não é porque a diferença é, há pessoas que têm coisas lançadas e provavelmente podem ter mais conhecimento. Há pessoas que têm menos coisas lançadas e têm menos conhecimento, mas em verdade já são. Não há aquela coisa de só por já lancei um jogo, então já sou profissional. Não tem nada a ver com isso. Ou já sou game developer. Não. Já estás a trabalhar, mesmo seja em part-time, ou já estás a... Já és. Pronto. Isto é tudo muito bonito e às vezes, eu quando estava a começar, eu via aquelas pessoas que nós vemos a fazerem jogos, que estão lá no topo e nós queremos saber como é que eles fizeram, como é que eles não fizeram, e lemos aquelas coisas todas, o que é que eles fizeram para chegar àquele ponto. Isto ajuda muitas das vezes. O problema é que nós às vezes ficamos um pouco iludidos que aquela fórmula vai resultar para nós, e não é bem assim. A grande maioria, normalmente nós estamos a ler, isto agora está a funcionar, quando vocês forem fazer já não funciona, e já alguém se lembrou de outra forma de... Quando eu estou a falar nisto, estou a falar em modelos de negócio para os jogos, ou uma coisa nova que surgiu e que toda a gente quer. E então, apesar de ser importante ver o que é que os outros fizeram, eu acho que normalmente é mais importante ver os erros que eles fizeram, porque ao menos esses supostamente nós tentamos não os cometer, mas não tanto aquilo que eles fizeram, porque normalmente o fator sorte está lá junto também a isso tudo. Isto também é importante. E eu por acaso tinha falado nisto, eu tinha falado nisto para aí em 2011, que é, há muitas coisas agora que nós vemos a acontecer todos os dias, e já de algum tempo para cá, que é, temos os bundles, que é bom, tudo isto é bom em termos de consumidor, que é, temos os bundles, jogos, uma quantidade de jogos mais baratos. Temos os jogos agora, muitos jogos free to play, não pagamos. Mas isto em termos de development temos aqui uma legacy, por assim dizer, que está a ser criada, que vai ser difícil para os outros todos depois de fazerem diferente. Porque nós agora, por exemplo, em mobile, a grande maioria dos jogos são free to play. É muito difícil alguém, não sei se seja uma grande empresa ou com um grande capital, chegar e meter um jogo de 4,99€, por exemplo, no mobile. Toda a gente vai dizer, mas isto há uns anos não era assim. Portanto, foi toda uma geração de coisas que foram acontecendo que foram transformando isto assim. E nós agora, quem entra, ou quem está a começar, ou quem está a trabalhar, tem que lidar com isto, que é, temos coisas em certas plataformas que as pessoas já estão à espera de serem assim, que é não pagar por os jogos em mobile, ou pagar muito pouco. Quem faça diferente, cobrar muito, provavelmente vai se ver à rasca. Então há coisas que é preciso terem atenção. Eu estou a dizer isto, e não quer dizer que tenham que seguir o que os outros fazem, obviamente. Mas há que terem atenção e ver às vezes o que é, se calhar em vez de meterem. Por exemplo, eu como quase todos os jogos que pus em mobile, pus em 99 cêntimos. O último pus a 1,99.
e vendeu mais do que os outros. Isto não quer dizer nada, mas há mercado para as duas coisas. Há mercado para aquelas pessoas que querem o free-to-play e que depois compram as in-apps, e há muitas pessoas que querem pagar e não se querem chatear com mais nada. Portanto, é só vocês procurarem o target de pessoas que estão à procura. O que é que elas estão à procura, o que é que elas procuram no jogo e fazerem isso que elas estão à procura. Porque há muitas pessoas que gostam de ligação com o Facebook e com o Twitter enquanto estão a jogar para partilhar as leaderboards com os amigos e não sei o que. Há muitas pessoas que não querem saber disso. Portanto, são mercados nichos, mas podem encontrá-los. Este eu já tinha falado, mas este é bastante importante, que é acabar. Mesmo que achem que... tentar acabar as coisas, porque assim é que se vai aprendendo mais coisas e vocês nunca sabem o que é que pode dar. E de um jogo finalizado que vocês nem acham que resultou muito bem, pode surgir ideia para outro. Já me tem acontecido isso. Deixar projetos a meio é... Normalmente, é assim, se o vosso objetivo for só fazer jogos para experimentar ideias e não sei o quê, pronto, tudo bem, mas se a ideia é irem construindo uma carreira, tanto a nível... eu por acaso não sei, se calhar, a maioria das pessoas que estão a estudar para jogos ou a fazer jogos é porque querem trabalhar independentemente ou porque gostavam de ir trabalhar para uma empresa tipo, sei lá, Rockstar ou etc. Não? É porque queriam trabalhar como independentes, pronto. Então, isso ainda é mais importante vocês aprenderem com os vossos próprios projetos, porque muitas das vezes, mesmo que vocês estejam numa empresa e os projetos não sejam finalizados, adquirem conhecimento muito mais rapidamente, porque estão com outras pessoas, do que sozinhos, mesmo em equipa. Então, acabar as coisas é bom para ganhar um bocado de estaleca e perceber o que é que resulta e o que é que não resulta. E mais que não seja lidarem com a outra parte lixada, que é as pessoas depois a dizerem o jogo não presta, que é essa parte também que a gente já fala um bocadinho nisso. Pronto. Apesar de, é assim, uma pessoa que jogue imensas horas e não sei o quê, não quer dizer que seja propriamente um bom developer, que só joga. Mas, apesar de tudo, é sempre importante nós jogarmos, e mais a nível de vocês saberem as regras que existem. O que é que nos outros jogos é normalmente feito, o que é que as pessoas normalmente fazem, o que é que as pessoas estão à espera, para saberem, tipo, o que é que podem... para saber o que é que podem ajustar, o que é que podem partir. Ou seja, vocês estão a jogar um jogo, um FPS, e sabem que acontece sempre aquilo. Então vocês começam a ter aquela sensação, se eu alterasse aquilo para isto, apesar de não ser a regra, pode resultar numa coisa porreira. Mas é preciso vocês conhecerem isso à partida. Então é sempre bom conhecer as regras. E depois também é importante às vezes partir as regras para perceberem, pois esta regra realmente estava lá por algum motivo. Que é, nós às vezes achamos que isto é estúpido, isto acontece neste jogo e acontece em todos, isto é idiota, não acho que isso seja bom assim. E depois vocês vão experimentar, ok, já percebi porque é que eles fizeram assim. Mas muitas das vezes, se vocês não experimentarem, assumem que é porque ninguém ainda se lembrou. Mas às vezes é porque alguém se lembrou e não funcionou dessa forma. Não funcionou bem. Já trabalhei sozinho e em equipa. Trabalhar sozinho é sempre lixado porque, pronto, é vocês a pedalarem sozinhos porque têm que gerir tudo. Sei lá, é tudo, é mandar e-mails, é responder aos e-mails, é pessoas que se queixam porque o jogo não instalou, têm que fazer o código, têm que gerir as coisas, têm que planear as coisas. Acaba por ser muito, leva mais tempo, obviamente, acaba por ser muito trabalhoso. É possível, há muitas pessoas que fazem isso, eu consigo-vos dar inúmeros exemplos de pessoas lá fora que... alguém conhece o Axiom Verge? É o último jogo que eu me lembro de alguém que fez sozinho. Levou 5 anos a fazer um jogo, mas aquilo agora vendeu não sei quanto. Fez tudo, a música, o código e a arte. Foi 5 anos, mas agora pronto, tipo, aquilo explodiu. Mas é possível, só que é mais difícil. Trabalhar em equipa é bom, mas depois também é preciso nós termos sorte com a equipa, porque senão depois é tipo um gajo a querer guiar para a esquerda e está um sempre, um que quer pedalar para a frente, há um que só guina para a esquerda, há outro que quer guinar para a direita. Então é preciso também nós termos consciência que em equipa é preciso tomar decisões e não é só... Porque eu já tenho visto, agora não tanto, mas lembro-me quando andava mais na universidade, às vezes via pessoas a juntar-se e vamos nos juntar. Mas depois um queria fazer uma coisa, outro queria fazer outra, o outro não faz porque eles não querem fazer. É preciso ter noção de juntarmos com pessoas que queiram mais ou menos caminhar na mesma direção
ou mesmo não seja o mesmo jogo, porque obviamente que é difícil nós termos todos o mesmo conhecimento, todos tenham o mesmo objetivo, que é acabar um jogo, ou fazer um protótipo, ou fazer dinheiro, ou aquilo que for necessário. Pronto. E esta aqui, que era aquela que eu, pessoalmente, quando fiz o primeiro jogo, não tinha noção nenhuma do que é que... E pensava mesmo, porque nós tipicamente só lemos, e naquela altura ainda mais, hoje em dia já não tanto, porque vemos muitas histórias de empresas que falem todos os dias, mesmo AAAs e indies e não sei o quê, mas na altura era mais incomum, para aí em 2010, porquê? Porque também os indies não haviam tantos. Então nós víamos aqueles mais conhecidos, que era o World of Goo, o Braid, vocês devem conhecer esses. E então eles tipo, apareceram com o jogo e ficaram milionários, ou seja o que for. E eu pensei, pronto, tipo, se calhar consigo fazer daqui algum dinheiro. Tipo, no mínimo, trabalhar disto. Isto é uma grande ilusão, porque eu lembro-me de... Epá, eu já não sei quantas cópias é que aquilo vendeu no primeiro dia. O Visati foi lançado e eu acho que no primeiro dia aquilo vendeu para aí 10 cópias. Coisa assim. E esse é que fica logo deprimido. Porque nós não temos noção e pensamos, a internet é muito grande, há de haver pessoas a comprar. E acabou o primeiro dia, 10 cópias e comecei a fazer contas. Isto não dá para comprar nada, isto não dá para pagar nada. Tipo, vocês multiplicam com isto, não dá para pagar contas, isto não dá para fazer nada. Porque ainda por cima, o primeiro dia é supostamente o maior, e é sempre assim, tens o pico e depois cai por aí abaixo, então passa dos 10 para o 0. Porque eu tinha um bocado, erradamente, porque se calhar não pensei bem nisso, a ilusão de que se calhar não estava à espera de ficar rico, mas estava à espera de, no mínimo, com o primeiro projeto, de começar a fazer ordenado daquilo e começar a trabalhar noutros, o que não aconteceu. Só que nós às vezes temos essa ilusão de que, porque vemos essas histórias, porque nós vemos alguém que criou fez agora um jogo, porque nós ouvimos falar no projeto, tipicamente, vocês ouvem falar num projeto que explode, tipo o Minecraft, está ali um exemplo. Alguém conhece os jogos que ele fez para trás? Algum dos jogos que ele fez para trás? Provavelmente não. E ele Pronto. Mas ele fez mais para trás, só que a maior parte das pessoas fez o Minecraft e ficou certo. Mas ele teve muitos anos a trabalhar naquilo. O Edmund do Super Meat Boy, ele tem dezenas de jogos. Eu lembro-me de uma vez, em 2007, para aí, eu lembro-me que ele não... Como? Exatamente. Eu vivia de fazer jogos, como o vosso colega está a dizer, vivia de fazer jogos, fazia jogos em flash, meter em sites e tentar fazer dinheiro. Eu lembro-me de ter comprado um CD em que ele reuniu uma coletânea de cómics, que ele fazia cómics, e andava a vender aquilo por 5 ou 10 dólares. Ele trabalhou em inúmeros projetos, até houve um que foi o Super Meat Boy, acho que foi o Super Meat Boy. Ele trabalhou num outro, teve algum sucesso, foi o Guiche, não sei se alguém conhece. Foi quando eu comecei a seguir o trabalho dele com o Guiche. Foi um jogo que ganhou um IGF para aí em 2004 ou 2005, já não sei. Eu comecei a seguir o trabalho dele. Na altura achei que, pronto, ele fazia uma arte interessante e curti o trabalho dele. Mas depois vi vários anos, entre 2006 até, não me lembro já quando é que saiu o Super Meat Boy, 2012. Aqueles anos todos, ele a queixar-se constantemente, não conseguia pagar as contas, ia fazer jogos. E depois houve um jogo que explodiu. Mas às vezes leva imenso tempo. Portanto, isto não é para vos deprimir, é só para vos dizer que é preciso não levar ilusões. Saber que queremos fazer as coisas e dá para fazer, e com trabalho chega-se lá, mas porque a pessoa ter aquela sensação que vai fazer logo as coisas e que cai à primeira é muito difícil. Acontece, mas é muito difícil. Porque depois, e levamos a isto que é o aprender a cair, porque depois é preciso nos levantar, que é tipo, ou porque nós achamos que o jogo é bom, porque só mostramos aos amigos, e os amigos às vezes são honestos, outras vezes não são, porque dizem, o jogo é muito fixe, e anda porcaria. Ou então, tipo, nós mandamos para um amigo, por internet, tu experimentaste, é muito fixe, nem instalou, nem fez o download, nem experimentou. Então nós criamos aquela ilusão de que o jogo até está alguma coisa de jeito, porque nós vimos, é muito difícil nós próprios conseguirmos aperceber-nos dos erros. Então, se lançarmos o jogo, e mesmo às vezes quando mostramos a mais pessoas, é lançado o jogo e depois as pessoas não gostam e vocês começam a levantar com os comentários e tipo, o jogo é uma porcaria, e apesar de tudo vocês tiverem 5 comentários bons e um negativo, vocês só se vão lembrar do negativo. Porque é mesmo assim. Pronto. E este aqui esta é óbvia, dá trabalho. É preciso muito... normalmente
quem não é da área e ouve falar de coisas, normalmente assumem, eu tenho colegas meus que pensam que eu passo o dia a jogar jogos. Isso é normal, é? Tipo, tu passas o dia a jogar jogos. Não, passo o dia... Mas o quê? Mas isso o que é só bonecos e não sei o quê? Então isto obviamente dá trabalho, mas isso acho que não vos preciso dizer que a maior parte de vocês já anda a fazer isso. Pronto. Isto só para voltar a... que eu já falei um bocado nisto. Só para vos voltar aqui a falar nisto é com o tempo. Normalmente aquela pessoa que vocês acham que sabe muito e é porque ele já falhou uma data de vezes, já fez uma data de projetos. Se eu se calhar sei um bocadinho mais do que vocês é porque já fiz se calhar mais projetos. Se está aqui alguém que sabe mais do que eu é porque se calhar já fez mais projetos. Não tem nada a ver com a pessoa ser mais inteligente ou menos inteligente. É a ver com a pessoa simplesmente já ter mais experiência. E a experiência é uma coisa que se adquire com o tempo. Isso é com quase toda a gente. Tipo, às vezes vê-se pessoas que do zero fazem uma coisa espetacular. Acontece. Não estou a dizer que não, mas a grande maioria das pessoas e que vocês depois começam a ver que eles têm aquele polish no jogo, vocês às vezes vão jogar o jogo e percebem-se, ele deu só o trabalho dos pormenores. Isso é uma coisa que a pessoa vai ganhando com o tempo, não só a jogar, mas a fazer e a ver. Muitas das vezes, vocês terminarem um jogo, lançarem, estarem 2 ou 3 meses sem lhe tocar, e depois voltarem a jogá-lo, vocês vão olhar para aquilo de uma forma totalmente diferente. E vão-se começar a perceber... Eu, por exemplo, o Quest of Dungeons, eu já o lancei, a primeira versão saiu lá para aí um ano. Eu agora, cada vez que tenho que jogar, porque agora ando a fazer um port para a Xbox, cada vez que eu tenho que jogar, eu só olho para aquilo e penso, isto está coisas tão más, e eu não me deu ao trabalho aqui, ali devia ter feito isto. Só que na altura não me apercebi disso, porque na altura tinha aqueles objetivos, que os cumpri, mas houve uma quantidade de coisas que não me apercebi. Então isso é coisas que vocês vão ganhando ao longo do tempo. Isto foi, voltando aqui a outra parte. Pronto, agora vou voltar outra vez ao Quest of Dungeons, que foi... Eu estava a trabalhar no jogo, sozinho, pronto, andava a fazer o jogo no tempo livre. Estava a trabalhar no jogo à noite, trabalhava dia, à noite chegava, fazia o jogo, ao fim de semana. E começou-se a aproximar aquela altura em que eu acho que o jogo está bom. Em que eu acho que o jogo está quase feito. E então começou a parte do onde é que eu vou vender, como é que vou vender, essa coisa toda que é a parte normalmente mais complicada, a parte de marketing e de onde é que eu vou pôr, como é que eu faço com que as pessoas comecem a falar nisso. Pronto, e na altura, eu normalmente vou sempre falando pelo Twitter das coisas que estou a fazer, ou não tanto no Facebook, não faço tanto no Facebook, nos fóruns, se vocês forem. Eu estava a fazer o jogo também para mobile ao mesmo tempo que a versão PC, portanto ia ao Touch Arcade, se calhar conhecem. Ia lá, tinha um devlog, onde ia falando, olha, tipo screenshot, não sei o quê, ia falando nisso. E entretanto, estava a chegar à altura e eu decidi fazer um trailer, isto para, pronto, porque mostrar ao mundo, imagens é muito bonito, mas mostrar ao mundo, ok, o jogo é em movimento, o que é isto? Aquele vídeo que eu vos mostrei há pouco da história, eu mostrei um pouco de tempo antes, mas aquilo era só história, não havia gameplay, era tipo um teaser, aquilo era só para, mas não havia gameplay. Isto é a altura crucial em que vocês vão mostrar gameplay do jogo, em que as pessoas imediatamente vão decidir isto é para mim ou isto não é para mim, em que vocês têm que mostrar as coisas mais aliciantes possíveis, que tiverem na altura, porque às vezes têm que mostrar um jogo um pouco mais cedo. Então eu fiz um trailer e fiz coincidir o lançamento do trailer com a campanha de Greenlight para o Steam, porque estava a ter... Apesar de eu ter tentado com os outros jogos todos para trás entrar no Steam, este foi para aí o 5º jogo, os outros nenhum deles foi aceito. Nenhum deles foi aceito em lado nenhum. Vendia só pelo site ou uma coisa assim, ou mobile. Então eu pensei assim, eu vou tentar com este porque nunca se sabe. Então fiz o trailer e eu vou-vos mostrar só um bocado do... Não está completo.
isto não era só, isto foi só para vos mostrar. Pronto, eu tentei no trailer, isto era mesmo, mostrar gameplay, neste caso eu tinha 4 personagens, tentei mostrar, explicar ao máximo, de uma forma que fosse chamativa para as pessoas o que é que o jogo era. Tem 4 personagens, tipo é procedimental, blá blá blá, os mapas, e de uma forma que as pessoas, isto até é porra. Pronto, tentei fazer isto desta forma. Depois lancei, na altura, o Greenlight, que é, vocês devem conhecer, mas eu explico para quem não conhece. Vocês criam lá têm um jogo, criam lá uma página, submetem o vosso projeto, um trailer, imagens, etc. E as pessoas votam se querem lá o jogo ou não. Para a minha surpresa, o jogo foi aprovado até bastante rápido. E eu, sinceramente, eu acho que foi tudo derivado ao trailer, porque não tinha lá mais nada. Tipo, foi lançar o trailer, a página tinha o trailer, texto, mas o texto normalmente não leva as pessoas a votar em nada. Tinha o trailer, texto, e eu lancei a página e o trailer ao mesmo tempo. E aquilo entrou um pouco em bola de neve, o trailer, porque as pessoas acharam o trailer engraçado. E votaram um pouco. Eu vi ontem, eu acho que o trailer neste momento tem para aí 90 mil views. Portanto, é só para vos dizer que, por acaso, neste caso aqui, foi o trailer que impulsionou o jogo a ser aprovado no Steam. Não foi porque, eu no Twitter tenho para aí 1000 pessoas a seguir-me, não foi nada disso. Eu lancei o trailer, algumas pessoas viram e foram fazendo share da página e não sei o quê, e aquilo foi votado bastante rapidamente. O gráfico, só para vos mostrar, a verde é o meu jogo, e os outros ali é tipo o tempo que os outros levaram, os que estavam no top 1, porque aquilo depois tem um ranking no Greenlight dos mais votados. Isto não quer dizer que eu cheguei à mesma quantidade de votos do primeira posição, mas eu levei 5 dias a chegar onde os outros chegaram ao fim de 30. Então foi por isso que o jogo foi aprovado bastante rapidamente, porque a curva cresceu, a curva foi acentuada, porque aquilo foi um bocado viral. Resultou neste caso. Pronto, o jogo depois foi aprovado e eventualmente lancei-o. Isto é só aqui um resumozinho de algumas status. Tipo, pronto, o jogo saiu para... Inicialmente saiu em 25 de março do ano passado para PC. Depois lancei, eventualmente fiz as versões para Android, para iOS, para Linux. Neste momento estou a fazer a versão Xbox, eu já tenho umas imagens que depois vos mostro. Aquele vídeo ali é tipo, eu agarrei no repositório Git, há um programa, depois se quiserem eu passo-vos o link, não me lembro o nome do programa, mas há um programa que vocês agarram no repositório e ele gera-vos aquele gráfico com o código e aquilo até fica engraçado para vocês verem. Pronto, porque ver só os logs aquilo fica engraçado. Pronto, neste momento eu estou a fazer a versão Xbox porque depois em setembro do ano passado eu já tinha lançado as versões todas, Android, etc, essas versões todas. Fui ter com a Microsoft, com a versão PC e disse-lhes, olha, eu gostava tenho este jogo, tenho esta... Pronto, mandei-lhes todo o material que tinha, tipo, o jogo já estava no Steam, mandei-lhes links para reviews dos utilizadores, links para vídeos do YouTube de Let's Play, mandei essas tretas todas, mandei-lhes tudo. Olha, este jogo é espetacular, a inventar muito, este jogo é espetacular, isto é muito bom, as pessoas gostam muito disto. Mandei-lhes essa informação toda, disse-lhes que gostava, obviamente, de pôr o jogo na plataforma deles. Na altura o jogo só funcionava com teclado e rato, o interface. Pronto, fiz-lhes uma maquete, só esboço de, olha, se vocês quiserem eu ponho o jogo assim com comando, etc e tal. E eles aceitaram, portanto neste momento é o que eu estou a fazer, há de ser lançado eventualmente nos próximos meses. Isto é só umas imagens de... Já alguém experimentou uma Xbox One? Pronto, isto é o interface. Pronto, isto é quando estás a jogar o jogo e está ali o jogo a correr. Isto é mesmo em jogo. Pronto, o interface está um pouco diferente, está mais minimalístico, porque já não temos aqueles botões de pressionar no ecrã, é mais a nível de botão direto, em vez de ser um botão de pressionar. Aquilo ali de direito é porque a Xbox vocês podem ter tipo Skype ao lado, aquelas coisas todas a funcionar, tipo... umas opções de Snap, aquilo é tudo a funcionar com o UI. Pronto, esta é... Já falei nisto várias vezes, mas se queiram trabalhar como independentes na indústria, a melhor forma, se vocês quiserem trabalhar com outras pessoas, ou noutros estúdios, ou trabalhar ou mesmo para vocês, a melhor forma é fazerem protótipos, enviarem.
Eu lembro-me de uma vez o criador do Monkey Island fez um tweet, alguém lhe enviou a proposta de candidatura, era um jogo, em que o jogo era uma aventura gráfica com a entrevista que ele imaginou a entrevista toda, fez um jogo à volta da entrevista e mandou-lhes, e foi contratado, porque basicamente aquilo, eu lembro-me de ter experimentado aquilo um bocado e então basicamente era tudo errado, a única forma de terminar o jogo era ele aceitar contratá-lo, pronto. Então tipo, ele achou piada aquilo e contratou. Portanto, mostrar que vocês são proativos e que, porque trabalham naquilo por gosto, normalmente é uma mais-valia. Se alguém tiver mais... uma pessoa que tenha mais um bocado de experiência, mas que tenha muito pouca coisa, e uma pessoa que trabalhe por ela própria normalmente vai se destacar mais, porque vocês têm material, vão a game jams, ou têm muitas coisas para mostrar, é sempre bom. Falando aqui um bocado desta parte que é sempre lixada, às vezes, que é... Primeiro, é sempre difícil nós estarmos a gerir tudo, porque se forem poucas pessoas, normalmente são poucas pessoas, é difícil você... Tem que estar a fazer o jogo, ainda tem que estar a patrociná-lo, e depois ainda tem que estar a responder as coisas. É difícil. Eu maioritariamente utilizo mais o Twitter, não porque seja melhor ou porque não coisa, porque normalmente é mais fácil e mais... utilizo aquilo mais como... Tanto mais profissionalmente como no meu dia-a-dia, sei lá, tipo, olha, hoje vim aqui e disse, olha, hoje vou a Mirandela, uma coisa assim, do que propriamente o Facebook, mas cada pessoa utiliza aquilo com que se dá melhor, ou aquilo que está mais à vontade. É sempre pensar duas vezes antes de fazer post de qualquer coisa, porque às vezes uma pessoa manda-vos um bitite qualquer e a primeira coisa é tipo, logo alguma coisa, vocês arrependem e o delete já não funciona na internet, vocês sabem disso. Não há deletes na internet. As pessoas fazem print screens, têm que ter muito cuidado com isso. Porque muitas das vezes, uma pessoa um jogador que esteja descontente com algo que vocês fizeram, com o vosso jogo, ou que acha que vocês o enganaram, ou porque ele é muito mais proativo do que os outros que acham que o jogo está bom. Porque quem está contente, está no canto dele, jogou e pronto. Quem está descontente vai ativamente à vossa procura, vai ativamente dizer aos outros que não prestam, e isso tem muito impacto. Nós às vezes vemos, os headlines aquele developer respondeu isto àquele cliente. E isso vai logo para a página da frente do Kotaku. Pronto. Essas coisas são importantes. Então tem que pensar bem no que é que dizem, terem cuidado. Mas, diria para serem sempre honestos, tipo, se a pessoa está com um bug, não dizerem pronto, olha, vamos a ver se resolvemos, não estou a conseguir agora. Pronto, serem sempre mais abertos nisso. Eu já reparei que resulta melhor, as pessoas percebem isso. A não ser que eles entrem logo a matar, e assim é mais difícil de acalmá-los um pouco, tipicamente eles, trocam 3 ou 4 e-mails e aquilo até se resolve, a maior parte das vezes é porque eles não instalaram qualquer coisa, ou um antivírus, portanto, eles depois percebem, não era problema meu, portanto é importante ter essa consciência e tentar ter um bocado de cuidado com isto, porque é muito poderoso para vocês espalharem o jogo, é a melhor forma, provavelmente neste momento das únicas, social media, tipo espalhar, difundirem os produtos, mas é preciso ter cuidado, porque nós às vezes ou vocês são muito profissionais, tipo aquelas, há empresas grandes que é respostas em série, pronto, e podem seguir por aí, mas as pessoas gostam muito daquele sentir que está alguém do outro lado. E quando nós somos pequenos, isso é a coisa que resulta melhor, é vocês serem o mais pessoais possíveis com isso. Pronto. Tentar, isto é difícil, quando nós ouvimos de pessoas que não conhecem lado nenhum, o jogo não presta, ou tipo, das coisas também que custa muito é a pessoa dizer, ele nem sequer se deu ao trabalho, ele nem sequer se importa, lançou um jogo e nem se importa com isto, às vezes custa muito, porque nós às vezes, ou é porque não reparámos, ou é porque não tivemos tempo ainda, ou porque não vimos, às vezes aparecem pessoas com um bug, ou com algo que vocês nunca ninguém reparou. Aquela pessoa reparou e tem razão, mas depois escreveu, ele nem se importa, ele está-se a borrifar, lançou o jogo e só quer dinheiro, custa. Portanto, temos que lidar com essa parte porque damos a cara. Quando se vocês estiverem a trabalhar para uma empresa, alguém dá a cara por vocês. São vocês a fazer tudo, são vocês a dar a cara e estão expostos a todo o tipo de coisas. Portanto, é complicado, mas dá para gerir tudo. Aqui, porque perguntam muito isto, é assim, eu neste momento utilizo as minhas próprias frameworks, porque fui fazendo ao longo do tempo. Há muitas pessoas que perguntam, qual é que é o melhor? Eu acho que não há o melhor e o pior. Há aquilo que vocês, para aquele projeto, vos dá jeito, ou aquilo que vocês
conseguem fazer jogos. Há pessoas a fazer jogos em GameMaker, há pessoas a fazer jogos em Unity, há pessoas a fazer jogos em Flash, ainda há pessoas a fazer jogos em Flash, há pessoas a fazer jogos... Portanto, obviamente que ao início é sempre difícil, quando vocês, se ainda não começaram nada, é difícil escolher uma, porque se vocês já experimentaram uma, tipicamente é mais fácil saltar para outra, porque vocês sabem o que andam à procura. A primeira é sempre mais complicada. Eu lembro-me, quando andava a experimentei, havia na altura o Torque, que hoje em dia já é quase nem usado, o RPG Maker, experimentei aquelas ferramentas todas em que eu facilmente conseguia pôr coisas no ecrã, só para experimentar, e depois fui alterando e ia fazendo tweaks, e ver o que é que resultava melhor. E a partir desse momento vocês começam a ver, eu gostava de conseguir fazer isto, esta ferramenta não dá, vão à procura de outra ferramenta, esta dá, pronto, experimentar esta. Então é um pouco por aí. Não há aquela cena de... obviamente que hoje em dia a maioria das pessoas está-se a focar muito em Unity porque tem a vantagem de já funcionar em todas as plataformas, mas existem alternativas, eu já falo mais para a frente, existem outras alternativas. Portanto, não há... Normalmente acho que é vocês avaliarem por projeto o que é que precisam de fazer e normalmente a linguagem que já conhecem, isto a nível dos developers, isso tem influência, porque se ele só conhece uma determinada linguagem, obviamente que isso vai influenciar. Isto é uma à parte, porque já me aconteceu, backups, eu lembro-me de ver, até está ali, até ali em baixo, há uns anos houve um estúdio, vocês conhecem o Project Zomboid? Acho que... Foi roubado, sem tudo. Yeah. Para quem não sabe, eles estavam a fazer um jogo, ainda estão a fazer um jogo, em que eles trabalhavam no mesmo estúdio, na mesma casa, acho eu, foram sair à noite, relaxar, voltaram a casa, os portáteis desapareceram, os drives, backups, desapareceu tudo. Tudo. Portanto, nem sequer era a questão de o computador pifou e não havia backups, alguém assaltou tudo. E eu lembro deles terem perdido imenso trabalho. Isto é muito grave, porque dependendo do que vocês... Se é um projeto que vocês estão a depender de muita coisa, ou assim, isto é grave de qualquer das formas, mas há casos em que é extremamente grave. Portanto, backups locais, obviamente, sempre, backups online, encriptados, obviamente, tentem ter repositórios, Git, tudo o que seja, tudo sempre encriptado, mas tentem ter, porque se acontecer o caso de... Eu lembro-me de, quando vi esta história, foi quando eu, ok, se calhar é melhor começar a fazer backups sem ser só locais, porque se acontece uma coisa desta, ou então tipo, aquele estúdio que está a fazer o No Man's Sky, Hello Games, eles o ano passado tiveram uma inundação no estúdio, perderam tudo também, portanto, é sempre importante ter backups mesmo. Pronto, esta parte é sempre tramada, de uma pessoa estar frustrada, porque normalmente... pensas, tipo, o projeto vai levar 3 meses e se calhar leva 6 ou 7 ou 8, porque há sempre coisas que não funcionam à primeira, há sempre coisas que é preciso mudar, não está bem, ou porque não temos tanto tempo quanto pensávamos. Isto leva depois a um processo de, sobretudo se estiverem, primeiro já é difícil, se vocês estiverem a fazer só trabalhar no jogo à noite, já tem aquela sensação que aquilo está-se a arrastar para todo o sempre, que é, só conseguem trabalhar 2 horas à noite, 1 hora à noite, e as coisas vão se arrastando. Isto é frustrante por si próprio. Quando acontece ainda delays, ou porque estão 3 ou 4 dias... eu quando estava a trabalhar no último, eu lembro-me que às vezes, por algum motivo, estava 3 ou 4 dias em que não podia agarrar naquilo, porque também acontecem outras coisas. Quando ia agarrar naquilo ao fim de uma semana, já não me lembrava do que é que se passava, tipo, vocês já não sabem bem que ponto é que estão. As coisas depois começam a ser frustrantes, depois, às vezes um pequeno bug ou um problema que podia ser corrigido rapidamente, se vocês não tivessem a sentir-se mal com o estado do projeto, se tivessem num estado mais, isto está a correr bem, se calhar corria melhor. Portanto, isto é difícil de gerir, mas é importante às vezes parar. Por exemplo, agora parece que estou a ser contrário, que estou a dizer não parem, mas às vezes é distanciar-se um bocado do projeto e reavaliar o estado das coisas e o que é preciso mesmo focar, porque às vezes nós temos tendência, eu tenho, portanto vou falar para mim, de perder muito tempo com coisas que se calhar não vão resultar em grande coisa, ou tipo não são prioritárias, só porque é fixe, porque era porreiro ter isto, mas isso se calhar às vezes vamos perder muito tempo e se calhar é melhor reavaliar o que é prioritário em termos de ter, sei lá, se precisam ter por exemplo, concursos de, por exemplo, IGFs, aqueles concursos tipo Indiecade, são bons para nós avaliarmos rapidamente o que é fulcral de ter
no projeto em que vocês querem ter uma demo para mandar para um IGF, vocês querem as coisas mais funcionais possíveis, em que se calhar não se vão preocupar se está um rastro de poeira atrás da personagem, mas se a personagem está a andar e se não tem bugs. Portanto, isso é bom, normalmente vocês terem metas para avaliarem isso. Isto também é super importante, que é sobretudo quando nós... Eu já tive imensos problemas com isso, que é tipo uma pessoa que passa imenso tempo ao computador e tipo, nem andamos por as horas a passar, estamos a programar, ou estamos a desenhar, estamos ali todos encaracolados em frente ao portátil, agora com os portáteis então ainda é pior. Não é, nós, tipo, passar o dia inteiros em frente ao computador não é bom. Isto estou mesmo a falar a sério, é importante nós mantermos uma vida saudável e comer bem. Só para vos dar um exemplo, eu quando estava a fazer o Quest of Dungeons, estava a trabalhar de dia, depois ainda estava a tentar fazer à noite. Depois lembro-me quando foi o sprint final para o lançamento do Steam, eu andava completamente maluco com aquilo. Eu andava a fazer, tipo, estava até às 2 ou 3 da manhã a trabalhar, levantava mais 7 para trabalhar. Tipo, uma pessoa ao início aguenta, tipo, estou um bocado mais cansado. Só que aquilo vai acumulando, semanas a semanas, e depois fui para o hospital. O que não é fixe. Porque depois o que é que aconteceu? Depois tive 2 semanas sem conseguir fazer nada. Isso ainda, pronto, além da parte da coisa, isso é muito mau. Portanto, tentarem pensar que, apesar de nós termos aquela sensação que temos que fazer as coisas e se estivermos ali estamos a fazer, se vocês ficarem doentes ou se não puderem trabalhar, aí então é que não vai para a frente. Portanto, tentarem manter uma vida equilibrada. Se não conseguem trabalhar todos os dias, trabalham dia sim, dia não, ou uma coisa assim, isto no caso de estarem a conciliar com a escola ou com o trabalho, e não passarem o dia inteiro em frente ao computador. Porque normalmente o que acontece é, se nós estivermos lá 8 horas, parte delas estamos no Facebook, ou no YouTube, ou porque alguém mandou um vídeo, e depois alguém mandou um vídeo, e vocês se lembram, não vejo este gajo no filme há muito tempo, chamam aí ver ao IMDb, que filmes é que ele tem feito? E quando dão para vocês já passaram uma data de tempo a fazer outras coisas. Portanto, esse tempo se calhar podiam estar com os amigos, que era muito mais proveitoso. Isto é só uma lista de algumas coisas que eu utilizo estas. Isto é só para vocês ficarem com uma lista se estiverem interessados. O SDL, não sei se alguém conhece. Pronto, o SDL funciona em Windows, em Mac, em Linux, em Android, em iOS. Já funcionou para PS3, agora acho que não. O SDL é utilizado pela Valve nos jogos deles. O Engine, o Source, funciona em cima, por exemplo, para os ports de Mac e de Linux, que eles agora têm suporte para isso, funciona em cima da SDL. O SDL trata-vos da parte de criar a janela, de um input. Aquilo é cross-platform, funciona muito bem, é estável, é bastante robusto. A grande maioria dos jogos indie de 2013 para trás, aliás, de 2013 para trás, aí 90 e tal % dos jogos indie eram feitos em cima da SDL. Agora é que apareceu o Unity e pronto. Há muita migração para o Unity, mas o SDL funciona bastante bem. O Theora eu utilizo para vídeo, porque é open source. O Vorbis é porque MP3, tipicamente vocês têm que pagar licenças para pôr em jogos, portanto o OGG é free. FreeType é para carregarem fontes para TTFs, para o jogo, para em vez de estarem a carregar imagem. Ou seja, o FreeType normalmente o que utiliza é carrego de um TTF com um tamanho específico em runtime, fica com um pixel perfect, em vez de ter uma textura e depois fazer scale da textura, fica com um pixel perfect do tamanho. XML, AngelScript para script, pronto, OpenGL e DirectX para o render. Alguém não utiliza um tipo de version control? Tipo Git, SVN, o que é que vocês utilizam? Para gerir... Nada? Quem é que disse nada? Tipo, ou seja, para vocês terem um repositório, sabem o que é um repositório de código, onde está todo o código, podem partilhar com a equipa... Aqui todo... as pessoas não costumam programar. Ok, pronto. Não, era só para ter... Então pronto. Então, para quem for algum dia programar ou se forem trabalhar para uma equipe, é assim, o Git ou o SVN é uma ferramenta para backup de código. De uma forma muito simples, backup de código. E vocês ficam com um histórico de código, ou seja, eu hoje fiz uma alteração, hoje estive a fazer um bocado de código, fiz umas alterações, gravo aquilo e fica um histórico.
Amanhã eu vou ver, epá, isto está aqui qualquer coisa mal, eu fiz alguma coisa mal, alterei alguma coisa mal. Vou ao dia de ontem, porque ele guarda um histórico e vejo o que é que, ele mostra mesmo linha a linha o que é que foi alterado. Isso é super, isso dá um jeitaço imenso. E várias pessoas podem trabalhar ao mesmo tempo no mesmo código, no mesmo repositório, e vocês veem o que é que cada pessoa alterou, se houver um bug ou assim, portanto, para quem não conhece, pronto, o Bitbucket é só porque vocês podem guardar estes repositórios online, é free, pronto, depois eu utilizo o Visual Studio para a parte Windows, o Xcode para Mac. O Tiled é um editor de tiles, tal como o nome coisa. Eu utilizei, no Quest of Dungeons eu utilizei para fazer aquelas salas que são sempre estanques, que têm que estar sempre da mesma forma. Portanto, vocês visualmente arrastam as peças, só têm que fazer a parte de importar para o jogo, mas aquilo é muito fixe, é free. Para o Photoshop e o After Effects. Pronto, eu já falei na maior parte destas coisas. Isto é só um resumo, é tipo de alguns erros. Acho que mais ou menos falei em todos os que... Tudo o que aqui está, deixa-me lá só... Tipo, não assumir, tipo... Eu acho que já falei a maior parte dos erros que fiz. Há mais, eu fiz muito mais, só que não me ocorre já todos. Pronto. Se alguém tiver alguma pergunta de alguma coisa que eu não falei aqui, ou de alguma coisa que eu falei que não expliquei bem, peço desculpa se calhar fui muito rápido, ou alguma coisa que queiram perguntar.